Palavra do Senhor e orarmos a Deus. E eu sou grato ao Senhor pela primeira manhã de intercessão deste ano, aonde nos ajuntamos aqui para glorificar a Deus. Grato a Deus pela liderança do Círculo de Oração, grato a Deus pela igreja, pelos obreiros. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês nesta manhã, e assentados mesmo, vocês por favor abram a Bíblia de vocês, o livro do profeta Ageu, capítulo 1. Eu vou mencionar os versículos que faremos a reflexão nesta manhã. Eu gostaria da sua preciosíssima atenção para que a gente extraia deste texto que leremos as coisas que Deus quer comunicar, e certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu gostaria de tratar com vocês nesta manhã sobre um avivamento que acontece nos dias do profeta Ageu. E importante lembrar que este avivamento que vai acontecer nos dias do profeta Ageu, ele acontece na vida dos líderes e na vida do povo. Portanto, acompanhe comigo a partir do versículo de número 5, porque há 2 semanas atrás nós fizemos uma reflexão e falamos do versículo 1 e 2. Hoje leremos a partir do versículo de número 5, vamos saltear alguns versículos, vamos entrar no capítulo de número 2, mas eu gostaria que a partir do versículo de número 5, a gente comece a fazer esta leitura. Diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Percebo que 2 vezes, tanto no versículo 5 quanto no versículo de número 7, ele orienta o povo para que eles considerem os caminhos deles, e nós vamos tratar uma parte sobre isso. Versículo de número 9: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Versículo 10: por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Que coisa terrível. Versículo de número 12: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Versículo 13: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Olha que maravilha, falou conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 14:
E o Senhor suscitou, em outras versões, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Capítulo de número 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O último versículo, versículo 7, e diz assim: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E a igreja diz amém. Meus queridos, vocês viram que eu fiz uma leitura lenta, uma leitura com um quantitativo de versículos, aonde nós nos prenderemos nele, nos deteremos neles, porque ficaria mais fácil para a nossa reflexão na manhã deste dia. E eu gostaria, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, poder compartilhar com vocês este livro que começamos a falar há 2 semanas atrás, sobre sentimentos e comportamentos que predominavam no meio do povo de Deus depois que eles voltaram do cativeiro babilônio, por volta do ano de número 520 antes de Cristo. Esses sentimentos que predominavam no coração do povo, que fizeram refletir comportamentos mais terríveis para o povo de Deus, a gente começa visualizando que os sentimentos que prevalecem no coração de um servo de Deus pode acarretar em prejuízos muito terríveis para a nossa vida de fé, para uma comunidade de fé, no meio do povo de Deus, porque normalmente, para que se perceba comportamentos inadequados, isso normalmente começa a nascer dos sentimentos, isso começa a brotar dos sentimentos. São exatamente dos sentimentos que, se não forem controlados, se não forem dominados pela obra do Espírito Santo, isso vai acarretar problemas nocivos, problemas terríveis, que pode acarretar prejuízo na vida individual, na vida familiar, ou, como disse, na nossa comunidade de fé. Jesus disse que é exatamente do coração que procedem os maus pensamentos, como furtos, prostituição, adultério. Um pecado normalmente ele não nasce instantaneamente, normalmente ele não nasce assim. Isso é construído pelos sentimentos do coração. A pessoa maquina, a pessoa imagina, a pessoa dá ocasião aos seus pensamentos, e isto tende a vir para a vida prática, consumado. E Tiago trata muito sobre este assunto, quando ele diz que ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta,
mas cada um é tentado quando é engodado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, pelos seus próprios desejos, os desejos que fluem no interior, que estão dando vazão, que estão permeando o coração. E estes sentimentos no coração do povo, voltando todo este povo do cativeiro babilônico, eles eram para exatamente estarem vibrando com a libertação. Era para eles estarem, como o salmo que nós normalmente mencionamos, como os que sonham, eles vivendo uma grande libertação do Senhor, Deus trazendo de volta o seu povo, a sua terra. Só que não obstante a eles estarem vivendo esta alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a força do povo de Deus, este povo está 16 anos, e este é o tempo em que se percebe neste livro do profeta Ageu, aonde o povo está cuidando cada um dos seus próprios interesses. O povo está cuidando das suas próprias casas, fazendo o que neste texto do capítulo 1, as suas casas estucadas, eles edificando as suas casas, as casas muito bem trabalhadas, muito bem cobertas, as casas muito bem forradas, e eles vivendo esta tranquilidade, aonde eles julgavam que não havia nenhuma necessidade da reconstrução do templo, não havia necessidade de mãos à obra, de trabalho prestado. Era para eles estarem vibrando no Senhor. E aqui é muito importante que eu diga, irmãos, uma das grandes coisas de uma vida de um servo de Deus, e principalmente de líderes, de obreiros do Senhor, é que a gente esteja vibrando por aquilo que a gente faz, por aquilo que Deus nos entrega para fazer, não com uma aparência, ou refletindo para outros um desânimo, um cansaço. Então a gente precisa vibrar por aquilo que a gente faz, por aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos. Em outras palavras, isso é tido como um entusiasmo. E esse entusiasmo, ele continua, irmãos, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez. Quem é tomado por uma obra do Espírito Santo movendo o seu coração, ele continua firme nos seus ideais, nos seus propósitos. Ele não vive oscilando, ora ele caminha, ora ele para, ora ele trabalha, ora ele tira a mão do trabalho. A história deste povo aqui é a história de um povo que está parado 16 anos. Imagine, irmãos, quando a gente para por algum tempo, os prejuízos que acontecem na obra. Experimenta parar, aqui é só uma expressão de dizer que nunca isso aconteça com você e nem comigo, mas que a gente nunca experimente parar por algum tempo, porque a gente vai perceber que as mais duras ações acontecerão sobre a nossa vida. Colheremos as mais duras consequências quando a gente vive em uma inércia, quando a gente para, a gente não se prontifica, a gente não se entrega, a gente não se doa, a gente nega ao Senhor. E este povo, 16 anos parado. Se a gente parar por uma semana, há uma tendência de... E eu não estou aqui no extremismo não, tá, irmãos?
Se a gente experimentar parar uma semana, a gente vai ver os prejuízos que acontecem por parar uma semana. E que dirá um mês, tá? Vez por outra, isso eu reconheço que tem uma verdade mesmo, mas ela não pode só ser centralizada no homem. De vez em quando o pastor, por algum motivo, como esse que passei no fim do ano, tive que me ausentar aí por 21 dias, aí vez por outra tem um pastor, preciso do senhor lá, pastor, melhora esse pé, porque sabem às vezes de uma necessidade do líder estar lá. Não é que o líder faz tudo, a gente tem obreiros do Senhor aqui, a gente tem servas de Deus trabalhando, mas o papel do líder, ele é fundamental também para um trabalho no meio do povo de Deus. E aqui está faltando liderança, aqui está faltando líderes para o trabalho. E nós vamos perceber que Deus vai começar a agir no meio do povo e vai começar com uma voz de um profeta entregando uma mensagem. Tratamos isso há 2 semanas atrás, em um domingo, quando Deus chama esses líderes. E aí, é exatamente quando Deus convoca esses líderes que vai haver despertamento no meio do povo. Mas aí a gente começa com uma reflexão, aonde Deus, ele inicia a sua fala para os líderes, e Deus inicia a sua fala para o povo, para os líderes chamando o profeta, entrega a mensagem para o profeta, e o profeta vem com uma mensagem para o povo. Isso, irmão, faz a gente entender a importância dos homens de Deus, dos obreiros do Senhor, terem a mensagem do Senhor, subirem neste altar, ou em qualquer lugar onde eles estiverem, ter a mensagem de Deus, a mensagem para te alimentar, a mensagem para te edificar, a mensagem para fortalecer a sua vida. O dia triste da história da nossa igreja será o dia que faltar a mensagem nos lábios dos obreiros do Senhor, na hora que faltar a mensagem na boca dos líderes. Faltando a mensagem na boca dos líderes, certamente inércia no meio do povo de Deus. Então a gente tem uma grande responsabilidade como líderes do Senhor, como vocacionados pelo Senhor, de meditar na palavra, de receber a palavra e de entregar a palavra do Senhor. A gente entrega a palavra e Deus se responsabiliza com o resto, porque não é a palavra do homem, mas é a palavra do Senhor. E a palavra que vem nos lábios do profeta Ageu, nós começamos lendo a partir do versículo de número 5, a mensagem é para o povo. E a mensagem do versículo de número 5 é: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos. É o Senhor que estava falando, é o Senhor que estava ecoando a voz. Qual era a voz que o Senhor começa dizendo para o povo? Considerai os vossos caminhos. Ou seja, é para eles fazerem avaliações, para eles terem percepções sobre comportamentos, para eles avaliarem o estado deles. É triste para alguém, irmãos, para servos de Deus eu estou falando, quando ele não se avalia, ele não tem uma avaliação introspectiva, ele não consegue ver os seus comportamentos, ele não consegue avaliar qual é o modelo de trabalho que ele faz, como é que ele está se sobressaindo, ele não consegue avaliar aquilo que predomina nos sentimentos do coração. Às vezes, tomado pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, ele quer avaliar a outros, mas não faz avaliação de si. Por isso Paulo diz: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, para que depois coma
e beba do cálice. E Deus chama o povo para considerar os caminhos deles, cada um se avaliando, cada um pensando em si, cada um fazendo examinações sobre os seus comportamentos. Deus, Ele é estratégico, irmãos, para começar a fazer uma obra, para trazer um avivamento no meio do povo, fazendo que a gente faça as avaliações do íntimo, das entranhas. Ninguém, irmãos, vai conseguir chegar a lugar nenhum esperando que aconteça grande avivamento da congregação quando a gente só avalia o outro. Então comecemos na manhã deste dia, no primeiro mês do ano, fazendo as nossas avaliações, vendo os nossos comportamentos, vendo os nossos procedimentos, vendo as nossas falas, vendo aquilo que nos impede para a obra, aquilo que domina nossos sentimentos, que muitas vezes, irmãos, carregados da maldade, carregados de sentimentos que não estão na aparência, que a congregação não pode ver, que o pastor não vê, que os obreiros não vê, mas que o Espírito do Senhor vê e sabe daquilo que se passa dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. É por isso que o salmista, cantando ao Senhor, é um salmo de louvor e de adoração ao Senhor. Ele fazendo uma avaliação de dentro dele, ele diz: expurga-me, ó Deus, tudo o que é oculto. Tira o que me é oculto, o que está dentro de mim, que nem eu mesmo sei. Limpa, Senhor, tira de mim, mas não me deixe com que eu não esteja vendo os meus próprios erros e as minhas próprias falhas. Pior problema, irmãos, de uma pessoa é a pessoa que só vê o problema dos outros, só olha o defeito dos outros, só olha a dificuldade dos outros, mas nunca ele consegue se avaliar, nunca ele consegue se medir, nunca ele consegue ver quais são os seus defeitos. Irmãos, eu sei que é muito difícil a gente tratar isso aqui na manhã deste dia, mas o Espírito, Ele está falando ao nosso coração nesta manhã, e eu espero em Deus, irmãos, de que haja em nós um quebrantamento, de maneira que todos nós aqui nesta manhã passemos a avaliar mais os nossos defeitos, porque não tem ninguém aqui perfeito, irmãos. Não tem ninguém aqui com capa de santidade, dizer: eu não erro, eu não tenho problema, eu não tenho defeito. E muitos desses defeitos e destas faltas em nós têm atrapalhado a obra de Deus. Mas Deus chama-nos nesta manhã, como chamou o povo nos dias do profeta Ageu, e diz: considerai os vossos caminhos. O que é que faz atrapalhar você na obra de Deus? E além de atrapalhar você, ainda atrapalha os outros. Se não bastasse atrapalhar o seu andamento dentro da sua casa, seus comportamentos que influenciam seus filhos, maus comportamentos que geram problemas dentro da sua casa, relacionamento com mulher, com marido, com filhos, não bastasse só prejudicar a sua família, que já é terrível isso, prejudica também a igreja, prejudica também a obra de Deus, prejudica o andamento e o funcionamento da obra. As pessoas estão olhando lá o comportamento, as gritarias suas dentro de casa, os maus exemplos seus dentro de casa, e ainda chega na igreja ainda com capa de santidade. Quando canta, fala em línguas estranhas, parece que não há aqui uma consciência do que é um verdadeiro pentecostalismo. Não sabe filtrar, não sabe avaliar, não sabe medir as coisas, e aí acha que subir no púlpito, estar de frente de um conjunto, coroa ele e dignifica ele de que ele é um senhor líder, de que ele é o bambambam da história,
de que ele está credenciado. Quando Deus começa a avaliar, vai começar avaliando nas entranhas, no íntimo, lá no comportamento, que ninguém está vendo, mas que está no coração. E Deus diz uma palavra para eles, fazendo eles refletirem. Deus chamando eles para uma reflexão, para avaliar a negligência espiritual deles. E Deus diz, para todo aquele povo, considerai os vossos caminhos. Por que isso, irmãos? Por causa da negligência que estava no meio do povo. E a negligência, irmãos, ela traz consequências terríveis. A negligência faz recair problemas inimagináveis. As negligências trazem consequências funestas. As consequências destroem a vida espiritual. Aquilo que a gente percebe da negligência espiritual vai desencadeando uma série de problemas. E eu vou tratar isso com vocês. Vocês já vão ver nos versículos a seguir que eu vou citar. A negligência traz problemas terríveis. E uma delas que eu quero dizer para vocês, que é a pior de todas, que são as bênçãos que são retidas. As bênçãos não chegam. As bênçãos não vêm. Negligencia as coisas espirituais, que as consequências aparecerão. Tira a mão do trabalho. Deixa de viver uma vida de temor e de santidade. Deixa de se apresentar para a obra. E aí vai se ter um certo um grande avivamento. Deus nesta manhã está prometendo mais uma vez para esta igreja: se vocês trabalharem e viverem despertado, eu não reterei as minhas bênçãos sobre esta igreja. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. Então perceba como as coisas vão acontecendo. Começa-se com o pensamento, vem para o comportamento. Do comportamento é revelado o que Deus vai agir quando os comportamentos são inadequados. Irmão, que história dura do profeta Ageu, que ele está entregando uma mensagem em um momento de inércia do povo, em um momento o povo no indiferentismo, aonde que o povo não está fazendo nem reflexão. As coisas estão erradas, as coisas não estão funcionando, e o sujeito não está nem aí. Faz diferença para mim. Isso não é responsabilidade minha, isso não é compromisso, isso é para os líderes, isso não tem nada a ver comigo. E aí nós vamos tocando a vida, e aí a gente vai deixando que isso vá se passando meses e anos.
Aí a família vai se perdendo, os filhos vão se afastando, e muitas coisas, irmãos, que acontecem na casa e acontecem na igreja, são reflexos de negligências. Em algum momento erraram, em algum momento fizeram o que não era para ser feito, tiraram a mão da onde não era para se tirar a mão, não se apresentaram aonde deveria se apresentar. E aí Deus diz: por causa disso, eu vou dar um tratamento com vocês. Irmão, porque Deus, Ele sabe como tratar a gente. A gente fala: não, mas Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Se Deus, irmãos, quiser fazer aquilo que lhe apraz, e mesmo de forma dura, não se assuste. E tem uma coisa: não bota a mão para ajudar, porque tem coisa, irmão, que é Deus tratando, é Deus trabalhando, porque Deus sabe como pegar o sujeito lá, Deus sabe como tratar com essa família, Deus sabe como tratar com este obreiro, Deus sabe como tratar com um crente. Deus é especialista. E sabe o que Deus faz? Falou: vou dar um tratamento que é justo para vocês. Versículo de número 6. Aí o texto vai dizer assim, deixa aqui no Data Show para o pessoal ver, para a gente fazer a reflexão, nós vamos chegar num avivamento. E aí o versículo de número 6, o povo está trabalhando com força. E sabe o que eles estão colhendo? Semeando muito. Muita semeadura, muito trabalho. Aqui de princípio é muito trabalho, muita semente sendo colocada, muito esforço, mas os resultados são muito pouco. O texto diz: semeais muito e recolheis pouco. Você pode até trabalhar muito, mas se houver negligência espiritual, vai recolher pouco, assim diz o Senhor. E o que eles mais fazem? Eles comem, porém eles não se fartam, não há saciedade. Eles bebem, eles não se saciam, eles se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Que coisa terrível. Chegou no final do mês, o dinheiro não deu. Chegou no final do mês, não tem para comprar. Chegou no final do mês, vazou. O texto diz: e o que recebe salário, um saco furado. Às vezes eu fico impressionado, irmãos, como é que as pessoas negam dízimos e ofertas na igreja, porque isso é uma mordomia, irmãos. Isto é um fato prazeroso. Você precisa entender que a bênção de Deus passa pela sua vida de fidelidade. Você come é porque Deus te sustenta. Você tem emprego porque Deus te deu. As coisas generosas de Deus, a sua vida, tudo que você tem é dádiva do Senhor. Aí você vive como se não tivesse Deus. Você vive como se você fosse o autor da sua vida, que tudo que você faz depende de você. Irmãos, a gente depende de Deus, que a gente tenha essa consciência, porque a gente pode estar tão enganado, e a gente sofrer duras penas de um dia a gente receber e nunca dá para nada, num saco furado. Sabe aquela pessoa que não vai conseguir se contentar? E aqui neste texto do versículo de número 6, a gente vai perceber que há aqui pelo menos duas coisas que eu quero tratar com vocês. Só que eu preciso de tratar também o versículo 9. Porque entre o versículo 6 e o versículo de número 9, a gente vai perceber aqui escassez e frustração. Escassez no meio do povo. Vamos olhar que essa escassez está fazendo com que o povo não veja resultados. A gente vai perceber frustração, porque a falta do resultado está nítido perante o povo. Deus está vendo
a negligência deles, e é Deus que está mandando com que haja escassez para eles, com que eles sintam frustrados, porque este é o método pedagógico de Deus. Você acha que Deus vai fazer assim? Você negligencia, meu filhinho, vem aqui, papai te ama tanto, olha, eu gostaria de que você me atendesse, eu gostaria de que você devolvesse o dízimo que é meu, 10% é meu, 90% é seu, papai está falando com você. Você acha que Deus faz isso com a gente, irmão? Em dados momentos, irmão, Deus até trata com a gente com muito amor, mas quando Ele quer tratar no método, irmãos, pedagógico dele, irmão, Deus vai falar assim: vocês não vão chegar a 15 dias na terra de Canaã, não, vou fazer vocês andarem 40 anos no deserto, eu vou trabalhar com vocês, eu vou fazer com que vocês aprendam, e se não aprender, perece no deserto, e eu faço chegar na terra quem aprende a lição, porque quem não aprende lição morre no deserto. Quem aprende lição chega na terra da bênção, na terra que o Senhor jurou e prometeu. E aí o que a gente prefere? Que é o método pedagógico de Deus, que Deus vai te dar lição e vai fazer você aprender as duras penas. Então aprende enquanto que você tem saúde, aprende enquanto está tudo bem, aprende enquanto seus filhos estão dentro da sua casa, aprende enquanto ainda você tem governo na sua casa, aprende a trabalhar com pessoas na igreja, enquanto é tempo, porque há um tempo que Deus vai fazer você aprender as duras penas, e Deus aqui está mostrando, falou: eu vou ensinar para vocês, mas eu tenho um caminho mais doloroso. Vocês vão beber, porém vocês não vão se saciar. Vocês vão vestir, porém ninguém vai se aquecer. E o que vai receber salário, ainda vai receber salário no saco furado. Mas olha o 9, irmãos. O 9 diz assim: esperaste muito, mas que veio a ser pouco. Sabe o que o povo está aqui? Falou: nossa, nós esperávamos que viesse muito, mas o muito acabou sendo pouco. Em outras palavras, não está dando para nada, não está dando para pagar as contas, não está dando para viver de forma digna. A gente esperava muito, mas veio a ser pouco. E esse pouco, quando nós trouxemos para casa, o texto diz assim: e eu assoprei. Ou seja, eles esperavam muito e veio a ser pouco. E o pouquinho ainda que trouxe para casa, pastor Fernando, o pouco que ele trouxe para casa, Deus fez bem assim, ó. Imagina, se já tinha pouco, não está dando para nada, e o pouco que trouxe para casa, Deus faz assim, ó. O que é isso? Mas eu tinha, não tenho mais não? Estava dando, não deu por quê? Estava aqui, não tem mais nada. O devorador chegou, circunstâncias aconteceram, levou, a enfermidade bateu na porta, vai se gastando dinheiro e vai se tentando, vai colocando esforço, e quanto mais coloca esforço, mais dificuldade tem. Está achando que vai ter para pagar as contas, para fazer aquilo que é os seus projetos, vou construir, vou fazer isso, vou cuidar disso. E Deus está dizendo só assim, irmãos, por intermédio de um sopro. E de repente a gente, mas estava aqui, não está mais. Eu tinha, porque não tenho mais. Era aquilo que eu tinha recebido do pouco, mas ele não está fazendo avaliação
dos comportamentos dele, da negligência dele. Ele só está vendo o dinheiro, ele só está vendo aquilo que ele projetou, ele não está pensando na obra. E Deus falou: eu vou fazer você pensar na minha obra. Eu vou trabalhar em um método que você vai se despertar. E o método que eu vou fazer para você se despertar, eu vou botar problema no meio aí. Eu vou colocar uma circunstância dura. E quando você trazer um pouco, você vai se alegrar já, mas pelo menos eu trouxe um pouquinho, eu trouxe para casa. E Deus disse: trouxe nada, porque soprei. Que dificuldade! Dê uma avaliada nos comportamentos, considerai os vossos caminhos, porque vocês estão semeando muito, mas recolhendo pouco, e o pouco que vocês recolhem e trazem para casa, eu ainda sopro. Irmão, Deus é amor, mas Deus é justiça. Não brinquemos com Deus. Não achemos que Deus leve as coisas do jeito que a gente leva, que a gente vai tocando a vida no alavantê. Deixa a vida me levar, deixa as coisas tocarem assim, deixa as coisas irem dessa maneira. Aí você falta culto, você não se apresenta, você quer largar os cargos da igreja, você não tem mais ânimo, você não tem ânimo nem fala, você não motiva ninguém na fé, você não se apresenta para a obra. Você vai dando desculpinha ali, aqui, e Deus está vendo tudo isso. Deus está avaliando tudo isso. E Deus está chamando o povo: considerai os vossos caminhos. E não considera não para ver, irmãos. Irmão, eu estou sentindo a graça de Deus nesta manhã entre nós. A voz de Deus ecoando na congregação da Uberlândia para um ano maravilhoso, um ano de bênção, um ano de vitória. Porém, é importante as nossas reflexões. E 2 vezes Deus diz: considerai os vossos caminhos, versículo de número 5 e versículo de número 7. Considerai os vossos caminhos. E aí, irmãos, a partir do versículo de número 10, vocês vão ver a razão de que tudo isso está acontecendo de mal a pior no meio do povo. Vocês vão perceber que a plantação não produz, tudo que eles colocam a mão não produz. A gente sabe que a gente planta, que a gente rega, mas só Deus é que faz crescer, irmão. Tudo emana da mão de Deus, que a gente tenha essa consciência. E o versículo número 10, Deus mostra, irmãos, por que isso está acontecendo. Mas eu vou ler o verso 9 antes, para fazer vocês entenderem um pouco mais. O versículo de número 9 diz assim: vocês esperam muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando vocês trazem para casa, eu dissipei com sopro. E Deus explica, olha os métodos pedagógicos de Deus. Deus pergunta: e por que causa? Ou seja, por que está acontecendo isso? Vocês sabem por que está acontecendo isso? É Deus perguntando para o povo, mas Deus mesmo responde. E o texto diz: diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa, cada um vai o seu próprio interesse, e vem desculpinha para lá e desculpinha para cá. Não é tempo de reconstruir, não é tempo de trabalhar, não é tempo de fazer. E Deus diz: não é tempo não, eu vou mostrar que o tempo é hoje, que o tempo é agora, a despertar o nosso coração para já. E Deus diz: então eu vou mostrar por que isso tudo acontece. Versículo de número 10: por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Ou seja, não cai chuva, não tem fruto na terra, essa terra não produz. Por que razão? Porque os céus estão fechados. O texto diz: por isso retém os céus sobre vós. Deus nos guarde, irmãos. Igreja do Senhor, ouça isso na manhã deste dia. Amanhã que Deus está falando conosco.
Tomemos cuidado com as nossas negligências, porque Deus cerra os céus, Deus retém os céus, Deus fecha os céus. Ah não, pastor, fecha não, olha aqui o que Deus está fazendo. Eu retenho os céus, o orvalho não cai e a terra não produz frutos. E aí o texto do versículo de número 11 é mais forte ainda. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, está tudo um fracasso. É escassez que está acontecendo. E além da escassez, está acontecendo frustração. Você imagina você plantar e nada produz? Você imagina chuva não está caindo? Você imagina o trabalho da mão não está produzindo resultado? A história está acontecendo de maneira que as coisas vão se desajustando em cadeias. Está sendo fechado os céus e aí não há trigo, não há vinho, não há azeite, terra não produz, como também o trabalho dos homens não prospera, o gado, tudo está ruim. Irmãos, eu preciso transmitir o que Deus está trazendo à minha memória, ao meu coração. Irmãos, que coisa dura a gente perceber que a gente está trabalhando, mas o negócio não prospera. A gente está tentando resolver e o negócio não vai, por causa de erros, por causa da falta da humildade, da gente não considerar caminhos, da gente não fazer avaliação, da gente viver em negligência. E aí a gente posa, irmãos. Me permita que eu não quero ser afrontador, irmãos, da igreja, eu não estou aqui para isso. E a gente tem, irmãos, às vezes uma tendência de aparecer perante a igreja como se nada tivesse acontecendo. Como disse no início, como se a posição nossa nos credenciasse e dissesse: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu tenho um cargo, eu sou obreiro. E o negócio está indo de mal a pior, e a pessoa não faz avaliação, e a pessoa não pensa, não maquina, não raciocina, não vê as suas negligências. Ele passa a semana toda sem vida de oração, sem vida de santidade, sem comunhão com a igreja, sem satisfação para o líder. Ele está vivendo como se não vai dar problema nenhum, isso não vai dar em nada. Vai não, né? Vai não, você perceba, quando Deus começar a fechar a porta e você recolher pouco, você comer e não se fartar, beber e não se saciar, vestir e não se aquecer, e quando receber salário, num saco furado, e o pouco que ainda que você trouxer para casa, Deus ainda dissipa e fala assim, ó, vai ficar nada aí dentro. Que coisa triste, irmãos. Agora perceba que há uma mudança, de repente, de todo este cenário, porque se apresenta alguém para a obra, irmãos. E Deus é tão bom, irmãos, Deus é tão bom, que nunca deixou faltar, irmãos, homens piedosos e homens fiéis para o trabalho da sua obra. E nunca, em tempo algum, você vai ver faltando alguém. Deus sempre teve alguém para trabalhar na sua obra. E o texto, a partir do versículo de número 12, mostra Deus despertando o espírito de homens. É um despertamento que emana das mãos do Senhor, obra do Espírito Santo. E aqui cabe também uma fala para a igreja. Despertamento não é obra humana. Despertamento é uma ação do Espírito Santo. E às vezes, irmão, a gente tem uma tendência, e me permita eu confessar aqui os meus erros, confessar as minhas faltas.
Não sei se vocês são assim, mas tem hora que a gente fala, o sujeito é cabeçudo, fala e ele não ouve. A gente está esperando que ele vá no caminho que a gente está direcionando. A gente está orientando para que ele tenha um norte no caminho. E aí o sujeito não está nem aí. E às vezes fala, por que esse sujeito não muda? Pode ser por N razões, mas uma é a principal. Falta, irmãos, de um despertamento da obra do Espírito Santo. E isso não é o pastor que faz. Muitas vezes eu falo aqui com vocês, eu sou uma voz externa. Eu ecoo a minha voz aqui, mas a minha voz não tem poder. Quem tem poder é a palavra de Deus que sai dos meus lábios, essa voz interna. Enquanto eu falo da palavra, Deus desperta, Deus movimenta, Deus trabalha, Deus faz milagres acontecer nas entranhas e no íntimo do coração do homem. E aí o versículo de número 12 mostra como é que Deus fez isso. Sabe como? Deus começou a chamar os líderes. Chamou Zorobabel, que é o filho de Sealtiel, o governador. Chamou também a Josué, sumo sacerdote. Chama esses dois líderes, só que não chama só esses dois. E o texto do versículo de número 12 diz assim: e o restante de todo o povo, olha, todo o povo também se despertou, e eles obedeceram a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu. Aí continua o versículo de número 13, porque aqui já está se desencadeando um avivamento. Perceba que no verso 12 já tem obediência. Perceba que no versículo de número 12, eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Eles estão temendo ao Senhor. Versículo 12, o final diz: e o povo temeu. Eles tiveram temor do Senhor. Versículo 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Olha como é que as coisas mudaram. Antes Deus estava falando: eu vou botar a terra seca, eu vou fazer os céus ficar fechado. O povo se apresentou, a liderança apareceu. A liderança que está envolvida com a obra, mobilizando o coração do povo, o profeta entregando a mensagem, e aí o povo reage, porque viu o poder da palavra. E o versículo de número 13, o texto diz: e eu sou convosco. O que Deus está dizendo, que vai reter os céus, que vai haver escassez, que vai haver problema, se eles não se apresentarem. Agora Deus está dizendo: e eu sou convosco. Porque Deus muda à medida que a gente muda, irmãos. Deus se arrepende daquilo que Ele falou, do mal que poderia vir sobre nós, à medida que nós os humilhamos, à medida que nós mudamos. A gente diz: eu, o Senhor, não mudo. É verdade. No seu aspecto de que Deus é imutável, é claro que Ele não muda. Agora Deus fala uma palavra: põe a tua casa em ordem. Não bota não, para você ver o que vai acontecer. Coloca a tua casa em ordem, porque Deus muda a sentença que Ele estabeleceu. Porque isso tem a ver com a nossa apresentação e com a nossa humildade. Isso tem a ver com os nossos comportamentos. Aí o versículo de número 14 diz assim: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do restante do povo, e eles vieram e fizeram a casa do Senhor dos Exércitos. Irmão, desobediência traz consequências funestas, terríveis. Obedece
que Deus abre os céus. Obedece que vem milagres, que vem vitória. Agora, a partir do versículo 2, do capítulo 2, eu já vou encerrar. A partir do capítulo de número 2, começa a se visualizar a glória que Deus vai impartir no meio do seu povo e dentro do templo. O versículo de número 4 que nós lemos diz: ora pois, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra. Vocês estão observando aqui que Deus está exigindo esforço de Josué, Deus está exigindo esforço de Zorobabel, e Deus está exigindo esforço de todo o povo e orientando: trabalhai, se esforcem para o trabalho, se esforcem para uma apresentação perante mim. E aí o texto conclui, irmãos, é maravilhoso isso, e o texto diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O que adianta a gente estar fazendo as coisas, mas a gente percebe e sente que Deus não está com a gente, de que Deus não está prosperando? Agora, que confortador! Tudo que você coloca a mão, Deus diz: eu sou com você. Você trabalha e Deus diz: eu sou com você. Você caminha e Deus diz: eu vou com você. Deus diz, você diz: eu preciso tratar isso aqui, fazer esse trabalho, e Deus ecoa os seus ouvidos: eu sou contigo nesse trabalho. E você vai caminhando e fazendo a obra, e Deus dizendo: eu sou convosco. Agora o versículo de número 7 é para a gente fechar, eu vou fechar agora. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu sinto no meu espírito que Deus esta manhã está dizendo: se nós considerarmos os nossos caminhos, deixarmos as negligências de lado, e a gente se pôr a trabalhar, e sermos fiéis, duas palavras de bênção Deus está dizendo na manhã para esta igreja, e eu vou falar em nome do Senhor. É Deus que está dizendo por intermédio da sua palavra. Deus está dizendo: eu prometo a minha presença no meio da minha congregação, porque é ela que fará a diferença, e vocês vão sempre ouvir isso da boca do Senhor: eu sou convosco. Tem um inimigo batendo, lutando, mas Deus diz: eu sou convosco. As dificuldades aparecendo, e Deus dizendo: eu sou convosco. Tem coisa mais confortável do que ouvir: eu sou convosco, eu sou convosco. Obreiros, eu sou convosco. Irmãs, eu sou convosco. Músicos, eu sou convosco. Igreja do Senhor, eu sou convosco. Agora, Deus é tão maravilhoso, e eu queria que você se colocasse em pé, e eu fecho agora. Deus é tão maravilhoso, que Deus diz que não só é conosco, porque só isso aqui bastava, só isso aqui sustenta, só isso aqui basta. Ministério de Música, por favor, venha para frente. Só isso aqui já nos tranquilizaria, mas Deus fala de coisas ainda muito maiores, de que Ele, além de ter a presença dEle no nosso meio, Ele diz: eu vou fazer tremer as coisas, eu vou fazer tremer todas as nações, eu vou fazer tremer o bairro, a sua vizinhança, eu vou fazer com que haja uma mudança no cenário, eu vou fazer com que coisas aconteçam. E o versículo de número 7 diz: e virão coisas preciosas de todas as nações. Vai aparecer coisas neste lugar, irmãos, que a gente nem imaginava.
virão coisas para sua casa, virão coisas para o ministério, virão coisas para as irmãs do círculo de oração, virão coisas para a juventude, porque Deus está dizendo: eu vou tremer, eu vou fazer abalar, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Deixa assim a sua mão para o céu e eu vou falar em nome do Senhor para você. Você acredita que se a gente mudar e se a gente considerar os nossos caminhos, se humilhar, irmão, se humilhar, se humilha, essa aparência nossa, me permita aqui, irmão, que a gente tem dificuldade às vezes até de culto a Deus. A gente vem com a cara lambida aqui, me permita a grosseria, que a gente não se derrama, a gente não se prostra, a gente não se humilha, orgulho tomando conta do coração. As coisas estão indo de mal a pior, mas sustentando uma aparência de que está tudo certo. E Deus falou assim: enquanto você continuar assim, eu sopro. Enquanto que você continuar assim, eu faço com que você recolha muito pouco. O salário que você receber vai ser no saco furado. Você está negligenciando, e as negligências que estão à aparência, isso vem do coração. Isso está no íntimo, nas entranhas. E Deus está dizendo nesta manhã para a gente: se vocês considerarem, se vocês mudarem, se arrependerem, a minha presença estará continuamente com vocês. Versículo 4: estarei convosco. Versículo 7: farei tremer as nações, e todas as coisas preciosas das nações virão a vocês. Irmãs que aqui estão no púlpito, queria que vocês olhassem para o pastor. Olhe para o pastor. Ano de 2026, primeiro mês do ano de 2026, Deus está dizendo para vocês: eu vou fazer vir sobre o círculo de oração coisas preciosas. Eu vou tremer tudo. Eu vou fazer com que haja um espanto diante das pessoas. Eu vou fazer acontecer coisas que nem passou na mente de vocês. Porque é o primeiro dia do ano, o poder da palavra de Deus, Deus está dizendo: eu estou prometendo para vocês coisas tremendas que virão da minha mão, porque os céus estarão abertos. E quem crê das irmãs que aqui estão, põe a sua mão para o alto, porque esta manhã é manhã de vitória, é manhã de regozijo, é manhã que Deus está prometendo que virão coisas preciosas. Alai que minia manamacalabachai. Aleluia, aleluia. Esta manhã é manhã de avivamento, é manhã de batismo com o Espírito Santo, é manhã de poder de Deus, é manhã de graça de Deus. Com a mão levantada para o céu, Deus, nós te louvamos. Tua palavra ecoou aos nossos ouvidos. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Tenhas compaixão de nós. Tira a maldade do nosso coração, sendo honestos e verdadeiros perante um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Tira de nós, ó Deus, todo orgulho. Tira de nós a desobediência, meu Pai. Tira de nós as mazelas. Não permita que a gente, ó Deus, veja a escassez.
Permita-nos, ó Deus, de que a gente se humilhe, que a gente esteja em humildade perante o Senhor nosso Deus. Não deixa esta congregação ser tomado pelo orgulho, porque isto é que o teu apóstolo escreveu, dizendo, meu Deus, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, meu Deus, nunca faça parte da nossa vida. Não, Senhor, não deixe. Soberba não, meu Deus. Soberba não, meu Deus. Não, meu Deus, não, 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 Senhor. Tenhas compaixão. Humildade, humildade, humildade perante o Senhor, ó Deus. Este povo se voltou para o Senhor e o Senhor trouxe um grande avivamento. Eu te peço, meu Deus, quando a gente pregar, a gente pregue incendiado pela obra do teu Espírito. Quando a gente cantar, a gente cante, ó Deus, pela chama pentecostal, sem religiosidade, sem formalidade, se entregando ao Senhor de maneira, meu Deus, que a gente se prostre, a gente coloque as nossas mãos e diga que o Senhor reina, que o Senhor está nos céus, que o Senhor é bom, e que isso seja com verdade, meu Deus, com verdade. Ah, meu Deus, sem máscaras, meu Deus. Usa teu povo neste lugar. Traz grande avivamento, Senhor, traz grande avivamento, meu Deus. Muda-nos, ó Deus, muda-nos, ó Deus, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Ainda de pé, ministério de música cantando.